Olá, pessoal! Recebi uma pergunta bem legal, bem interessante, que é a seguinte: como lidar com os conflitos na escola? Aí eu pensei, fiz um registro, o que eu faço na escola e coloquei assim 7 itens, 7 etapas, 7 dicas que eu acho que vai te ajudar muito aí na sua escola. Mas antes de passar essas dicas para vocês, eu peço que você inscreva no canal, clica na palavrinha inscrever e já clica no sininho do lado, porque assim quando eu soltar um vídeo novo, você já vai receber, já vai saber, já vai assistir e compartilhar. E outra coisa, não esquece, gente, que você comenta aqui embaixo, comenta tudo, o que você tá achando do vídeo, se é isso mesmo, se tem outra dica, outra ideia. Adoro ler os comentários de vocês, respondo tudo que vocês escrevem. E se você quer conversar comigo também, vem aqui no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Vai lá, me chama no direct, adoro, converso com vocês, muito legal. Então vamos lá, rodando a vinheta para a gente saber quais são essas 7 dicas ou etapas para a gente resolver os problemas na escola, os conflitos na escola. Eu acho que vai te ajudar essas dicas que eu vou dar. Bom, pensei, sentei, escrevi e fiquei pensando o que eu faço quando tem um conflito na escola. Sabe, gente, e na escola tem muitos conflitos, porque tem muitas pessoas, são seres humanos, né? As pessoas, os seres humanos são complexos. Então, realmente, aparece muita coisa, muita discussão na escola, muitos problemas, muitos conflitos, e a gente tem que resolver isso daí como? Vamos lá. Primeira dica, eu tenho certeza, a gente tem que aprender a ouvir. Nunca fale a sua opinião, escuta o que a pessoa tem para falar, escuta. O coordenador pedagógico normalmente sobra para ele, ou para o vice-diretor, ou para o diretor. Escuta o que a pessoa está falando. Você vai escutar a reclamação dela, o que ela está dizendo, o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Escuta, sem falar nada, sem emitir qualquer julgamento, sem dar qualquer palpite, só escuta. Porque é importante você escutar e depois você chamar a outra pessoa, né, a outra acusada, para que ela fale do ponto de vista dela. Porque, gente, quando eu falo de alguma coisa, por exemplo, um caderno, vou te dar um exemplo. Se eu falo com a pessoa aqui, eu tô falando de frente, você não sabe o que essa pessoa tá falando para mim, né? Ela tá contando a versão dela. Essa pessoa que tá aqui, tem a versão dela. Se eu viro, são versões diferentes. A pessoa que estava aqui atrás vai me falar a versão dela e essa falou já a versão. Então são coisas diferentes, cada um tem um ponto de vista diferente a partir daquilo que acontece com ela. E é importante a pessoa que está ali para resolver o conflito escutar tanto o que aconteceu com uma como o que aconteceu com a outra, para que ela possa se defender, para que ela possa falar como que é o ponto de vista dela, por que ela fez aquilo, o que ela estava pensando. Então ela precisa disso, tá? Segundo item, monta uma roda de conversa. Isso eu já vi em algumas escolas, gente, e eu acho que funciona. Por exemplo, na escola está acontecendo muito bullying. Aí você monta, tá? Não precisa acontecer alguma coisa, mas você monta um grupo que gostaria de discutir sobre esse assunto. E aí, que sugestões e propostas esse grupo levanta? Então, seria um grupo de roda de conversa. Pode chamar um de cada sala, 2 de cada sala, pode colocar um professor, pode colocar o coordenador, pode colocar alguém da direção, pode colocar um pai, pode colocar um responsável. Enfim, monta um grupo para discutir os problemas da escola e quais as soluções que eles dão para esses problemas. E ali, em cima dessas discussões, vocês vão tendo soluções e vão aplicando na escola. Essas rodas de conversa também são bem legais, tá? E funciona. Terceiro item, eu trabalhei numa escola que tinha psicóloga. Outro dia eu até falei pro vice-diretor lá da escola, eu falei como faz falta um psicólogo na escola. Porque às vezes chega um aluno para te contar um problema,
para te contar alguma coisa. E nós, gente, nós não fomos preparados para aconselhar, para ouvir, assim, e falar o que é que tá acontecendo, sabe? Assim, para ter uma palavra certa na hora certa. Então, Ana Maria, sinto dificuldade de acolher devidamente os alunos quando chegam com problema pra gente. Eu imagino que um psicólogo tenha mais materiais, recursos, não sei, conversa, técnica, para tirar informações das outras pessoas. Coisas que eu não, apesar de eu ter tido 3 anos de psicologia na faculdade, não é a mesma coisa do que ser um psicólogo. Um coach, né? Aquela pessoa que consegue tirar do outro ali o que ela tá sentindo, o que ela tá pensando. Então eu sinto que faz falta. E isso eu ainda vou fazer um vídeo só para falar disso, sobre do psicólogo na escola. Porque depois eu comento nesse outro vídeo, sabe? Tem acontecido coisas na escola que vale a pena a gente parar e conversar. Tipo doenças mentais pós-pandemia, tipo aluno que está se cortando, aluno com crise de ansiedade, aluno com depressão, enfim, um psicólogo faz muita falta. E eu já trabalhei numa escola que tinha psicólogo e hoje eu trabalho numa escola que não tem psicólogo. Sinto falta desse profissional na escola, tá aí uma coisa que todas as escolas deveriam ter esse profissional na escola para ajudar nessa dinâmica de resolução de problemas desses conflitos. Então, faço campanha psicólogo na escola. Depois, gente, um quarto item. Você tem que colocar os dois envolvidos numa mesma sala para a gente resolver o problema. Então tá, uma criança aqui, um aluno reclamou de alguém, o outro aqui, aí você chama o outro, ele vai falar o ponto de vista dele. Você escutou os dois lados. Agora você chama os dois, senta na sua frente, sabe? Igual faz um julgamento. Tá, fulano falou isso. Aliás, fulano falou não. É uma coisa que eu nunca fiz. Eu gostava que o aluno falasse de novo. Então eu falava assim, fulano, você veio aqui, me chamou, você me falou alguma coisa, uma história. Agora que eu chamei o seu colega, eu gostaria que você me relatasse novamente o que você me falou. Então eu fazia o aluno falar o que ele me disse. Depois, o outro colega, muitas vezes, ele quer... Ah, não é assim. Peraí, deixa ele terminar. Aí na hora que ele termina, agora é a sua vez. Foi isso que ele sentiu, é isso que ele pensou, é isso que ele me falou. E você? O que você sentiu, o que você pensa, o que você diz a respeito disso? É isso mesmo? É o seu momento de defesa. E aí o outro colega vai falar a defesa dele, se é isso que ele viu, se é isso que ele sentiu, enfim. Ali naquele momento, nós vamos entrar num acordo, tá? Vamos tentar arrumar uma solução para o problema e resolver isso daí. Então, o quinto item seria um momento de aconselhamento. Aquele momento em que a gente tem que ter a sabedoria de falar palavras certas no momento certo e na hora certa. O que eu acho difícil. Você tem que ter a sabedoria de muitas vezes segurar na mão do aluno, de acolher aquele aluno, de entender o porquê que ele fez aquilo, fazer o colega sentir empatia e se colocar no lugar do outro. Então é um momento que a gente vai aconselhar todo mundo e aí já entra para o sexto item, que seria a sensibilidade. Porque eu noto que muitos alunos não têm essa sensibilidade ou até coordenação pedagógica mesmo, uma sensibilidade para escutar o colega, para escutar o aluno, sabe, para parar tudo. É tanto serviço que a gente tem na escola, é tanta coisa para fazer, que muitas vezes a gente não tem tempo para parar e ouvir. E isso ajuda, porque nossos alunos ficaram 2 anos em casa com pandemia sem falar nada com a família, só falando muitas vezes com uma tela de um computador ou com um celular. Então ele precisa colocar para fora aquilo que ele pensa. Então o momento da sensibilidade, você fazer o aluno se colocar no lugar do outro. Uma coisa que eu falo muito na escola, em todas as salas, eu sempre falo assim, gente, eu, Ana Maria, eu não faço para o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Por exemplo, vocês me ouvem falando palavrão? Não, porque eu não gosto de escutar palavrão. Vocês já me viram dar um tapa na cabeça de alguém? Não, porque eu não aceito que ninguém rele um dedo na minha cabeça, no meu cabelo. Vocês já viram eu dando rasteira em alguém? Não, porque eu não admito que ninguém dê rasteira em ninguém aqui. Então,
vou falando aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Tá aí um parâmetro, porque muitas vezes o aluno, mas eu não fiz errado, eu não errei, porque para ele aquilo é normal, mas para o outro não é normal. Exemplo, tem famílias que falam palavrão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas tem família, gente, que nunca escutou um palavrão. E quando um aluno escuta um palavrão que ele nunca ouviu na vida, ele fica chocado. E aquele que fala palavrão na casa dele, em qualquer lugar, ele não entende por que o colega ficou chocado. Ou seja, ele não tem essa vivência, ele não tem a sensibilidade de sentir o que o outro sente, porque ele não está acostumado com aquilo. Então, cabe ao coordenador, aquela pessoa que vai aconselhar ali a roda de conversa, o mediador, vamos usar esse termo que é melhor, a pessoa que está mediando ali aquele conflito. Cabe a ele organizar isso daí e fazer com que o outro sinta aquilo que o outro colega está sentindo e está reclamando, tá? Depois, em sétimo, chamar a família caso seja necessário. Gente, o chamar a família às vezes é importante. Quantas vezes eu chamei pai, mãe e falei, olha, o seu filho tá falando muito palavrão aqui na escola. E aí, outras crianças nunca ouviram isso. Então fica complicado, porque as crianças vão começar a isolar o seu filho, porque os pais vão falar pro filho não andar com o seu filho que fala palavrão. Então, para evitar problemas aqui, eu gostaria que você o orientasse para ele não falar palavrão aqui. E quem sabe até na sua casa você pararia de falar palavrão. Gente, quantas vezes eu tive essa conversa com os pais, eu perdi a conta nesses 40 anos de magistério. Então, assim, é importante você não ter medo, você falar sem ofender. Você chegar na pessoa sem magoar. Mas você colocar para a família, porque muitas vezes a culpa não é do aluno, a culpa é da maneira com que a família educa o filho e ele retrata o que ele faz na família dele na escola. Então é importante você chamar a família como parceiro para a gente resolver esse problema. Gente, eu faço isso na escola. Se tiver alguma coisa que você faça que eu não mencionei aqui, comenta aqui embaixo, porque eu acho que é importante a gente dividir opiniões, sugestões, porque isso é um problema muito sério na escola. Eu sei que a gente tem muito serviço e nós temos que parar tudo para resolver esses conflitos, mas faz parte da direção resolver, do coordenador, do diretor, do vice, enfim, faz parte da gente ter essa sensibilidade para resolver esse problema, tá bom? Espero tê-los ajudado e um beijo no coração. Tchau!